Minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Vou falar agora especificamente sobre a intervenção. O que ocasionou a intervenção e por que ela é necessária. A intervenção foi deflagrada em 2003 por Luiz Inácio Lula da Silva, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, o massacre da nação e a destruição da pátria, feito pelo crime organizado no governo, gerido por corporações quadrilheiras e administrado por gangues políticas. As gangues políticas agregadas no que eles chamam de partidos políticos, que de partidos políticos não tem nada. São associações que eles inventaram para aninhar vadios, vagabundos, marginais no erário público. Cada deputado tem uma cota do dinheiro público para sustentar sua malandragem dentro dos que eles chamam de partido. O ministro Gilmar Mendes chamou de gangues. E muito bem apropriado o nome. Já imaginou um povo de 149 milhões de eleitores, com 40 partidos políticos? Só pelo número, a gente já pode ver que não tem nada de programação, não tem nada de proposta de governo, não tem coisa nenhuma. São gangues mesmo. De 2 em 2 anos, essas gangues, pelo Foro de São Paulo, se arregimentam em coligações, que, na verdade, são acertos entre quadrilhas num estado, quadrilhas no outro estado, quadrilhas no município, quadrilhas em outros municípios, por onde eles desfiguraram a democracia. Quer dizer, acabaram com a democracia, transformaram ela em cleptocracia. E o país num sindicato de ladrões. O golpe terrorista de Estado que o Lula instaurou em 2003, por esse contexto de bandidagem, se transformou numa tirania oligárquica, comunista, fundamentalista, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos. Esse seria o regime que impera hoje no Brasil. Esse regime submeteu o povo brasileiro a estado de guerra convulsional, terrorista, de massacre da nação. Então, aí nós temos
o conteúdo fático para a reação de cidadania através da intervenção constituinte no processo histórico que se promove, se desenvolve e se executa em foro de soberania. O que é o foro de soberania? O foro de soberania é o povo em poder constituinte quando ele não tem mais foro de socorro no regime, porque em qualquer poder, perante qualquer autoridade, ele peticiona ao próprio bandido ou a protetor dele. Isso vem desde lá da justicinha, de pequenas causas, passa por todos os graus de justiça e chega ao Supremo Tribunal Federal com o mesmo vigor de marginalidade, de burrice, de ignorância jurídica e de inconfiabilidade moral. E por isso, todos se tornam inculpados, vítimas de uma decadência de civilização, na qual Jesus, o mestre dos mestres, aconselha que não se deve apontar defeito no próximo, porque não há como nós estivermos totalmente isentos dentro de um composto que é totalmente podre. Quando a civilização chega a esse grau, então daí emerge aquele pouquinho de gente que sofre. Que na Bíblia temos a lição na destruição de Sodoma, Gomorra, que estavam na situação que está o Brasil hoje. Gabriel disse para Abraão, se existisse aí 5 pessoas que estivessem dentro do podridão, mas não fossem podres, essas 5 pessoas recuperariam essa civilização. Estamos nesse momento hoje, em 149 milhões de constituintes, não chega a 1,5 milhão os constituintes que assinaram a ata de posse do cidadão que vos fala na presidência constituinte interina da República. Mas, com esses que assinaram, se pode recuperar a civilização brasileira, restabelecer a pátria, restaurar os nossos valores, os nossos símbolos, as nossas tradições, a nossa história. É claro, com prejuízos enormes, principalmente o prejuízo de vidas humanas, que já passa de 7 milhões de pessoas assassinadas por essa bandidagem no poder, nestes 14 anos em que eles infelicitam a nação brasileira. Matam na base de 94 pessoas por dia nos corredores de extermínio do SUS. 53 mil pessoas assassinam por ano nos corredores de extermínio do trânsito. Quando estradas excelentes nós poderíamos ter. Um sistema de saúde excelente nós poderíamos manter. Se não roubassem tudo o que a nação produz.
Então, no primeiro requisito para o processo interventorial, ou seja, para a reação de cidadania do povo, juridicamente se chama o golpe de Estado terrorista que Lula instalou em 2003, de razão de Estado. Por que é razão de Estado? Porque a Constituição brasileira é espiritualista e o Estado que ela instituiu para a nação construir a sua vocação de liberdade, ou seja, construir a sua civilização, é religioso. Nesse Estado religioso, nós temos as instituições. É como se fosse, por exemplo, o poder constitucional, o tronco de uma entidade. As instituições são os seus membros de movimentação. Os poderes constitucionais estão preservados: executivo, legislativo e judiciário. As instituições que os equipam para os respectivos desempenhos dentro do processo histórico também estão preservadas. O que não existem são os efetivos humanos para fazer as instituições funcionarem. Todas elas, indistintamente, estão tomadas por vagabundos, marginais, mentirosos, analfabetos e apátridas, com exceção da Polícia Federal, das polícias militares, das polícias civis, dos agentes penitenciários, de algumas partes da Procuradoria da República e da Justiça Federal. E graças a essas instituições se preservarem em condição de se movimentar com elas a reação de cidadania, não se terá uma guerra civil no Brasil. Porque um punhado de cidadãos, como eu próprio e todos, atolados no estrume, atolados nesse mar de lama, mas não estamos afogados nele. Emergimos de dentro disso quando o Estado democrático de direito se rompeu no mandato patentes de presidente da República e o povo emergiu em foro de soberania. Isto é, emergiu no exercício direto do poder. Isto é como você dá uma procuração para um advogado te representar os teus interesses. O advogado te trai no mandato. Aí, esse mandato se torna sem efeito pela traição dele, do mandatário, e você se reinveste dos poderes de mandante. A nossa Constituição estabelece
os cidadãos nessa posição. Outorgamos mandato para nossos representantes pelas instituições operarem a Constituição da República na construção da civilização que ela projeta. Isto nunca foi feito, mas atingiu o seu ápice de traição quando Lula, o PT, essa bandidagem, esse estrume que infesta o poder, o tomou não por um processo eleitoral limpo, legítimo, mas pelo crime, o banditismo, ladrões, através do Foro de São Paulo, com as organizações terroristas, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e a Procuradoria-Geral Eleitoral, a nível de União. Na República, nas mesmas instituições que se repartem federativamente. Então, nós não temos saída. Esse pessoal que está aí, promovendo campanha eleitoral para presidente da República, são criminosos, bandidos da pior espécie. Porque o bandido da pior espécie é aquele que enfrenta a lei, debochando da vítima, que é a nação, e desdenhando das autoridades que estão para exigir obediência da lei. Mas esses bandidos estão aí. Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a mais de 9 anos de cadeia, usando a sua condenação como plataforma de governo. Jair Bolsonaro, uma fortuna imensa, juntando ele, os filhos, as mulheres, os parentes, sem origem na iniciativa privada. Bandido, desaforado, sem escrúpulo de enfrentar a nação, de agredir as pessoas que ainda são decentes. Porque nós não estamos em campanha eleitoral. A lei proíbe isso. E então é um bandido em flagrante delito, ofendendo a Constituição da República. E ele se torna um bandido da pior espécie, porque não tem Constituição. E se não tiver Constituição, nem esse homem fica pior do que o Lula. Porque o Lula já é bandido mesmo. Está aí, solto, graças a um momento que não recomenda a prisão dele agora. Talvez daqui uns dias, mas até agora não recomendava. E esse bandido é campanha para presidente da República. Não ofende muito, porque é bandido mesmo. Agora um Jair Bolsonaro com panca até de militar. Deus nos acuda.
me sinto ofendido 3 vezes. Como eleitor, como cidadão e como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que por posse que o povo me deu na presidência da República, tenho de exercer no mesmo grau de dignidade, de respeitabilidade, de sacerdócio que santifica a farda e me faz sentir orgulho dos meus soldados. Temos casos de caserna, claro. Como todas as grandes corporações na espécie humana têm, mas que não servem para se dizer que as Forças Armadas se confundem com o capitão Bolsonaro. Meus capitães, tenho orgulho deles. São ministros de Deus, portadores da arma, não por profissão, mas porque, instituídos no sacerdócio da presença de Deus no seio da humanidade, usam a arma para proteger os bons e conter os maus. Assim, Deus nos recomenda em suas escrituras sagradas. Jair Bolsonaro, como soldado, nem esse postulado de vocação ele respeita. Se não respeita, não o tem. Se não o tem, usurpou a farda. Se usurpou a farda, é indigno de ser considerado militar. Não se confunde, portanto, em nada com as minhas tropas, que eu boto a mão no fogo por elas. Por isso as comando com orgulho, mas muito mais do que orgulho, as comando com confiança. Como pai, que viraria um demônio sem qualquer confronto com essa bandidagem, tivesse de receber um só soldado ferido por eles. E junto com Jair Bolsonaro, Lula, estão todos esses pregadores de eleições para 2018. Bandidos, afrontando a nação, porque estão em flagrante desrespeito à lei, desrespeitando a lei, desrespeitam a nação, agridem as autoridades constituídas, rompem com o Estado democrático de direito, resultam sem Constituição e sem leis. Por conseguinte, bandidos absolutos, e bandido absoluto não pode ter espaço no seio da sociedade legalmente organizada. Dia 9 é o meu primeiro dia de trabalho no Palácio do Planalto como presidente constituinte interino do Brasil. Não cheguei lá por voto barganhado, por eleições compradas, por nenhum tipo de corrupção.
mas nele eu sou o povo no comando do seu país, da sua pátria. Por conseguinte, bem diferente do que até agora o povo brasileiro sofreu. Eu sou o povo no poder. Não posso decepcionar o mundo. Por conseguinte, o meu verbo é magistral, porque a principal investidura da presidência da República é a magistratura de Estado. Nessa magistratura de Estado está o povo, não no poder que emana dele, porque eu não sou mandatário, mas sim no poder que o povo diretamente exerce. No exercício direto do poder, resultou eu na instituição da presidência da República. Começa por aí, então, a recuperação institucional dos poderes constitucionais, mostrando o fim a que chegou o golpe de Estado terrorista que Luiz Inácio Lula da Silva instaurou em 2003. Esse foi o objeto procedimental da intervenção constituinte no processo histórico. Intervenção constituinte no processo histórico quer dizer procedimento forense no qual as Forças Armadas cumprem decisão de furo. Por conseguinte, são ignorantes, bandidos igual toda a demais bandidagem, quem se mete a fazer o que não sabe, o que não entende, e vem com intervenção militar. O sujeito já diz com isso que não entende do que está fazendo, ou então está afrontando a Constituição da República e daí não tem leis para fazer nada. E daí se torna um bandido. Porque todo aquele que quer fazer alguma coisa e não tem lei em base é um bandido, está fazendo alguma coisa errada. Não estou ofendendo ninguém. Uma vez disseram que eu tinha dom para ser professor. Nunca tive tempo de exercer a profissão. Talvez agora a vida tenha me dado esses momentos. Porque na chefia suprema do meu povo, eu não posso ser o que se chama, nas esferas acadêmicas, doutor meio mastro ou doutor meio pau. Mas eu tenho de ser doutor para dizer, existem muitos doutores, nos quais nós temos o mesmo nível de olhar um para o outro, mas nenhum olhando para o outro de baixo para cima. E como chefe de Estado, eu não olho nenhum outro chefe de Estado de baixo para cima. Não considero nenhum outro superior a mim, porque hoje nós despontamos no mundo como uma mega potência da humanidade. E eu tenho muita humildade de dizer
que tenho envergadura para estar no cargo. Muito obrigado.